todos, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um episódio da minha série de review literário. Por isso espero que vocês gostem desta minha partida e vamos passar ao vídeo. Como sempre, eu vou começar a falar sobre a autora, e esta é a autora chamada Liz Braswell, que foi uma criança introvertida, ou seja, sempre teve uma infância muito mais reservada, que é algo que por acaso já se espera assim de um escritor. Esta autora licenciou-se em egiptologia na Brown University, dedicou prontamente à década seguinte à produção de videojogos. Por isso deu o seu destino e começou a escrever, por exemplo, a obra Snow e RX sob o nome de Tacy Lynn. Quando a série Nine Lives of Nicole King já assinava com o seu nome verdadeiro. Por esta altura, os assassinos que a perseguiam já estavam mortos. Esta autora também tem outro livro para além deste que eu vou falar aqui, publicado aqui em Portugal, que é Um Mundo Ideal, História do Avesso, e também tem outra que está publicado lá fora e atualmente vive em Brooklyn com o marido, os 2 filhos, um gato, um cão. Agora vou-vos falar sobre o livro que eu escolhi desta autora, que eu li e decidi trazer aqui para o review literário. Este é o livro de A Bela e o Monstro, que é Histórias do Avesso. Este é um livro que, segundo a sua sinopse, diz que se a mãe da Bela amaldiçoasse um monstro. Foi algo que, digamos, me motivou muito a ler este livro. Na sua sinopse diz que Bela é uma série de coisas, entre elas esperta, desembaraçada e requieta. Anseia por deixar a aldeia provinciana onde vive. Deseja explorar o mundo, apesar da relutância do pai em abandonar a pequena casa. Não vá a mãe de Bela, das quais poucas recordações ela guarda, regressar. Acontece também que Bela é prisioneira do monstro terrível e irreversível. Essa é a sua principal preocupação. No entanto, quando Bela toca na rosa encantada do monstro, seu cérebro é inundado por imagens intrigantes. Imagens da mãe, que ela acreditava que não voltaria a ver. Mais estranho ainda, Bela descobre que a sua mãe é a bela feiticeira que amaldiçoou o monstro, o castelo dele e todos os seus habitantes. Chocada e baralhada, Bela terá de se juntar esforços com o monstro para delinear o mistério sombrio com 2 décadas acerca das respectivas famílias. Isto é a sinopse deste livro, que retrata também um bocadinho do clássico da Bela e o Monstro. E como em todos os reviews literários, vou começar agora por falar a minha opinião acerca deste livro. Para mim foi uma das melhores adaptações que eu li acerca do grande clássico da Disney, A Bela e o Monstro. Nos primeiros capítulos da história, este livro tem cenas muito parecidas às cenas do filme da Disney. A autora pegou na história da Disney, pegou em alguns acontecimentos que lá retratam e, digamos, modificou. Não é que aqui no livro diz apenas histórias do avesso, porque a autora pegou numa história e modificou como ela gostaria que tivesse visto, ou pelo menos daquilo que ela tinha memórias em fazer. E algo que, como este diz na capa do livro, que é Histórias do Avesso, para além de retratar também nos primeiros capítulos algumas cenas, acaba por retratar nesta história uma mudança totalmente inesperada do final que normalmente nós esperávamos assim do clássico da Disney, e foi algo que eu gostei mesmo muito. Foi a forma como é que a autora pegou numa história clássica como A Bela e o Monstro e conseguiu pegar e transformar e modificar esta história de uma maneira totalmente diferente. Digamos que conta assim a subversão deste ponto da história da Disney. Foi algo que gostei, porque já tinha lido vários livros, que pelo menos os 3 livros de uma autora, que mesmo que sendo histórias totalmente diferentes da Bela e o Monstro, também acaba por ter assim o mesmo género como este, que é pegar uma história clássica da Disney e transformá-la e virá-la do avesso
ou então mudá-lo totalmente de tempo. Por acaso, este é um dos livros que eu estava mesmo desejosa de ler quando o vi, por isso de certeza foi uma das, digamos, das melhores leituras que eu tive o ano passado, em 2021, porque nunca pensei que, por exemplo, uma autora ou uma pessoa pudesse ter uma visão desta história totalmente diferente ou totalmente como é nos apresentado neste livro. É algo que, por acaso, não acontece na forma do clássico da Disney, mas achei interessante a autora colocar aqui, foi a forma como é que ela visualizou a vida dos pais da Bella. Foi algo que eu gostei mesmo muito, ela descrever alguns tempos antes e os tempos atuais em que a Bella já está mais crescida. Podemos ver também essa relação de descoberta da sua mãe, ou seja, toda a descoberta que ela descobre sobre a mãe, com a qual o pai acabou nunca falando, e ela descobre depois mais tarde o motivo, e acho que isso tudo foi uma das grandes motivos para eu ler esta obra, que mesmo sendo um livro juvenil, segundo aqui esta parte aqui diz que é um livro juvenil, é, digamos, um bom livro para qualquer faixa etária, porque acaba por nos fazer refletir muito. Este livro acaba também por mostrar como é que o amor cresce entre a Bella e o monstro, assim como vemos também, por exemplo, no clássico da Disney, seja ele a versão assim clássica de desenho animado, como a versão que foi lançada agora em 2017, que digamos que é a minha favorita. Nos capítulos finais deste livro foi algo que me surpreendeu mesmo muito, que eu não esperava que pudesse terminar da forma que acabou, nem que as pessoas pudessem unir-se em relação ao objetivo. E por acaso este final fez-me querer mesmo muito uma continuação deste livro. Algo que eu gostava mesmo muito é ter uma continuação deste livro, nem que seja metade do tamanho deste, mas foi mesmo um livro que eu gostava de ter uma continuação, porque eu senti que faltava a resposta para um objetivo, porque aqui fala só sobre metade e falta, digamos, resposta para a outra metade, e assim mesmo essa necessidade de saber como é que termina, parece que falta respostas, é algo que eu por acaso senti, mas isso por acaso é algo que assim quase insignificante conforme a autora meteu em uma base grande nesta história, porque parece que é uma ponta solta, e acho que é um ponto aqui na história que me faz mesmo confusão. E é claro, podemos ter uma noção do que é que pode acontecer, mas eu gostava de ver a versão do olhar da própria autora, ou seja, da Liz Brazuelo, que acho que podia mesmo mostrar, nem que seja num livro fininho, tudo o que aconteceu depois destes acontecimentos. Por acaso, esta autora tem aqui publicado aqui em Portugal este livro e outro da mesma coleção, que este e o outro livro pertence à série de histórias do avesso. Este conta a história da Bella e o Monstro, como tem aqui no título, e também tem outro que é O Mundo Ideal, Histórias do Avesso, que conta a história do Aladdin, que é algo que por acaso estou mesmo muito entusiasmada de ler esse livro. Como é que gostei muito deste, de certeza que esse também vai me fazer gostar mesmo muito da forma, e acho que a forma como a autora escreve é algo que por acaso me faz adorar este livro e querer ler mais livros dela. Gostei muito da forma como a autora descreveu as paisagens e descreveu os personagens, que mesmo sabendo que a Bella e o Monstro é a partir de um clássico, a partir de um filme, e já temos, digamos assim, um retrato destes personagens, é algo que eu gostei mesmo muito, foi a forma como ela descreveu, que a autora descreveu tudo em relação à paisagem, tudo que engloba esta história. Uma coisa que eu gostei foi a forma como ela, que eu já vos disse assim um bocadinho, foi a forma como ela pegou na história dos pais, contou intercalado como conta a história tradicional da Bella com o Monstro. Este por acaso é um livro que eu recomendo muito, também porque é um dos livros que nos faz relembrar um bocadinho sobre a história clássica da Disney. Acho que para quem gosta muito desse clássico, acho que este pode ser uma boa história para relembrar um bocadinho dessa história, e podemos também nos surpreender mesmo muito. Por acaso, para além de termos a adaptação da versão clássica da Disney, gostava por acaso que este livro, Histórias do Avesso, fosse também virado para filme, ou seja, tivesse uma adaptação cinematográfica. Pode nos surpreender mesmo muito, e é uma das obras que por acaso gostava mesmo muito que tivesse, digamos assim, uma adaptação para os cinemas. Uma coisa que eu gostei mesmo muito também neste livro foi a forma como é que
a autora pegou numa figura materna, que é a mãe da Bella, e nos mostrou toda a história e vemos como é que tudo se entrelaçava uns com os outros. E ao contrário dos filmes da Disney, do clássico, aqui neste livro podemos ver mais sobre a vida dos pais da Bella, seja a mãe e o pai, ou seja, podemos ver tudo o que aconteceu antes da Bella nascer e até ela ser maior. E acho que foi digamos, um ponto que também me motivou muito a ler este livro. Bem, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco. Já sabem que este é mais um livro que eu vos recomendo mesmo muito, e que aí em baixo na descrição vai estar os links para os meus livros e para as minhas redes sociais. Já sabem também que se querem mais vídeos deste devem subscrever ao canal, deixar o vosso gosto e ativar as notificações. E é claro que também seguir nas redes sociais acaba por nos facilitar um bocadinho, porque lá também aviso de quando sai um vídeo novo. Obrigada por assistirem. Até a próxima.